Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 126, dia 6 de dezembro de 2023. A última ceia. Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao 13. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenomes Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia do Asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Seguei-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Lucas 22, 1 a 13. O capítulo que se abre com esses versículos inicia o relato de Lucas sobre os sofrimentos e a morte de Nosso Senhor. Nenhuma parte dos evangelhos é tão importante quanto esta. A morte de Cristo foi a vida do mundo. Nenhuma parte da história de Nosso Senhor é tão completamente dada por todos os escritores dos evangelhos como esta. Apenas 2 deles descrevem a circunstância do nascimento de Cristo. Todos os 4 insistem minuciosamente na morte de Cristo. E de todos os 4, ninguém nos fornece detalhes tão completos e interessantes quanto Lucas. Vemos em primeiro lugar nesses versículos que altos cargos na igreja não preservam os detentores deles de grande cegueira e pecado. Lemos que os principais sacerdotes e escribas procuravam como matar Jesus. O primeiro passo para matar Cristo foi dado pelos mestres religiosos da nação judaica. Os mesmos homens que deveriam ter recebido o Messias foram os homens que conspiraram para matá-lo. Os próprios mestres que deveriam ter se regozijado com o aparecimento do Cordeiro de Deus tiveram a mão principal em matá-lo. Eles se sentaram na cadeira de Moisés. Eles alegavam ser guias dos cegos e luzes dos que estavam nas trevas. Romanos 2,19. Eles pertenciam à tribo de Levi. Eles eram, a maioria deles, em sucessão direta e descendência de Arão. No entanto, eles foram os mesmos homens que crucificaram o Senhor da glória. Com todo o seu conhecimento gabado, eles eram muito mais ignorantes do que os poucos pescadores galileus que seguiram a Cristo. Acautelemos-nos para não dar uma importância excessiva aos ministros cristãos por causa de seu cargo. A ordenação e o ofício religioso não conferem isenção de erro. As maiores heresias foram semeadas e os maiores abusos práticos foram introduzidos na igreja por homens ordenados. O respeito é, sem dúvida, devido à alta posição oficial. A ordem e a disciplina não devem ser esquecidas. O ensino e o conselho de professores regularmente designados não devem ser levianamente recusados. Não há limite além dos quais não devemos ir. Nunca devemos permitir que os cegos nos levem para a vala. Nunca devemos permitir que os principais sacerdotes e escribas modernos nos façam crucificar Cristo novamente. Devemos testar todos os professores pela regra infalível da palavra de Deus. Pouco importa quem diz alguma coisa na religião, mas importa muito o que é dito. É bíblico? É verdade?
Esta é a nossa pergunta. A lei e ao testemunho, se eles não falam segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Vemos, em segundo lugar, nestes versículos, até onde os homens podem cair depois de fazer uma alta profissão. Lemos que o segundo passo para a crucificação de Nosso Senhor foi a traição de um dos 12 apóstolos. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, sendo do número dos 12. Estas palavras são particularmente solenes. Ser tentado por Satanás é ruim o suficiente. Ser peneirado, esbofeteado, levado cativo por ele é realmente terrível. Mas quando Satanás entra no homem ou na mulher e habita neles, o homem e a mulher se tornam de fato uns filhos do inferno. Judas Iscariotes deve ser um farol permanente para a Igreja de Cristo. Este homem, lembre-se, foi um dos apóstolos escolhidos de Nosso Senhor. Ele seguiu Nosso Senhor durante todo o curso de seu ministério. Ele abandonou tudo por amor a Cristo. Ele ouviu Cristo pregar e viu os milagres de Cristo. Ele mesmo pregou. Ele falava como os outros apóstolos. Não havia nada nele que o distinguisse de Pedro, Tiago e João. Ele nunca foi suspeito de ser doente de coração. E, no entanto, esse homem acaba sendo um hipócrita, trai seu mestre, ajuda seus inimigos a entregá-lo à morte e morre como o filho da perdição. João 17:12. Estas são coisas terríveis, mas eles são verdadeiros. Que a lembrança de Judas Iscariotes obriga todo cristão professo a orar muito por humildade. Digamos com frequência: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Salmo 139:23. Na melhor das hipóteses, temos apenas uma vaga concepção de falsidade de nossos corações. Até onde os homens e mulheres podem ir na religião e ainda assim não ter a graça salvadora é muito maior do que supomos. Vemos, em terceiro lugar nesses versículos, o enorme poder do amor ao dinheiro. Dizem-nos que, quando Judas foi aos principais sacerdotes e se ofereceu para trair seu mestre, eles concordaram em dar-lhe dinheiro. Essa pequena frase revela o segredo da queda deste homem miserável. Ele gostava de dinheiro. Sem dúvida, ouvira a solene advertência de Nosso Senhor. Cuidado e cuidado com a cobiça. Lucas 12:15. Mas ele tinha esquecido ou não deu atenção. A cobiça foi a rocha em que naufragou. A cobiça foi a ruína de sua alma. Não devemos admirar que Paulo tenha chamado o amor ao dinheiro de raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. A história da igreja está cheia de provas tristes de que é uma das armas mais escolhidas de Satanás para corromper e estragar os professores de religião. Geazi, Ananias e Safira são nomes que ocorrem naturalmente em nossas mentes. Mas de todas as provas, não há nenhuma tão melancólica quanto a que está diante de nós. Por dinheiro, um apóstolo escolhido vendeu o melhor e mais amoroso dos mestres. Por dinheiro, Judas Iscariotes traiu Cristo. Vigiemos e oremos contra o amor ao dinheiro. É uma doença sutil e muitas vezes muito mais próximo de nós do que supomos. Um homem pobre está tão sujeito a isso quanto um homem rico. É possível amar o dinheiro sem tê-lo, e é possível tê-lo sem amá-lo. Vamos nos contentar com as coisas que temos? Hebreus 13:5. Nunca sabemos o que podemos fazer se ficarmos ricos de repente. É um fato impressionante que há apenas uma oração em todo o livro de Provérbios e que uma das 3 petições nessa oração é o sábio pedido: não me dê nem pobreza nem riqueza, mas dê-me apenas o pão de cada dia. Provérbios 30:8. Vemos por último, nesses versículos, a estreita conexão entre a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e a festa da Páscoa. 4 vezes somos lembrados aqui que a noite anterior à sua crucificação era a hora da grande festa judaica.
era o dia em que o Cordeiro Pascual deve ser morto. Não podemos duvidar que o tempo da crucificação de nosso Senhor foi anulado por Deus. Sua perfeita sabedoria e poder consolador fizeram com que o Cordeiro de Deus morresse exatamente no momento em que o Cordeiro Pascual estava sendo morto. A morte de Cristo foi o cumprimento da Páscoa. Jesus era o verdadeiro sacrifício para o qual cada Cordeiro Pascual apontava a 1500 anos, o que a morte do Cordeiro tinha sido para Israel no Egito. A morte de Jesus seria para os pecadores em todo o mundo. A segurança que o sangue do Cordeiro Pascual havia fornecido a Israel, o sangue de Jesus deveria fornecer muito mais abundantemente para todos os que crescem nele. Nunca nos esqueçamos do caráter sacrificial da morte de Cristo. Rejeitemos com aversão a noção moderna de que nada mais era do que um nobre exemplo de autossacrifício e abnegação. Era isso, sem dúvida, mas era algo muito mais alto, mais profundo e mais importante do que isso. Foi um sacrifício expiatório pela transgressão do homem. Foi a morte do verdadeiro Cordeiro Pascual, por cuja morte a destruição é afastada dos pecadores que creem nele. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, diz Paulo, é sacrificado por nós. 1 Coríntios 5,7. Agarremos essa verdade com firmeza e nunca a abandonemos. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício naquela cruz. Eu te agradeço hoje e sempre eternamente. Amém.